Bom, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Balanço Geral o senador Antônio Carlos Valadares, senador do PSB, senador da oposição. Senador Valadares, muito prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para o senhor. Igualmente, Fábio Henrique. Senador, nós temos aqui uma série de assuntos para tratar com o senhor, mas eu queria começar com uma matéria que foi publicada pelo Estadão esse final de semana. E segundo a matéria, o PSB terá candidato a governador em alguns estados do Brasil. E nos estados citados está o estado de Sergipe. O senhor confirma essa informação do Estadão? O PSB vai ter candidato a governador em Sergipe? Bom, eu estou sabendo dessa notícia por seu intermédio e também já saiu em alguns outros sites, nas redes sociais, uma notícia segundo a qual, divulgada pelo Estadão, de que o PSB teria candidatura própria no estado de Sergipe. Para dizer a verdade, nem a nível interno aqui em Sergipe, no nosso diretório, nem a nível interno no Diretório Nacional, discutimos essa questão de candidaturas majoritárias. Isto é, o PSB ainda não se sentou para analisar possíveis candidaturas nos estados, inclusive no estado de Sergipe. Então, daí a minha estranheza de que ninguém discutiu, ninguém falou com o senhor ninguém isso, discutiu. Naturalmente que deve ser por causa do protagonismo do nosso partido. Nós tivemos candidatura própria a presidente da República na última eleição. Há alguns membros do partido que estão numa posição bastante favorável em relação às pesquisas para senador, para governador. Deve ser por isso que o Estadão colocou essa possibilidade, essa perspectiva, mas lhe digo com sinceridade, nós não discutimos. Não é porque há um entendimento com outros membros da oposição. É isso que eu ia perguntar ao senhor, como é que está essa de que essa questão a gente vai discutir no próximo ano, uma vez que não só o estado de Sergipe, como o Brasil, vivem um momento de extrema dificuldade, tanto no lado econômico, 14 milhões de desempregados, como na área política, agora o presidente da República recebendo pela segunda vez, e pela primeira vez na história do Brasil, uma denúncia do Ministério Público a ser autorizada pela Câmara dos Deputados. E aqui em Sergipe, o governo vive momentos de extrema crise, com essa retirada, por exemplo, do fundo de previdência, do dinheiro dos aposentados, as estradas esburacadas, a educação vivendo também um verdadeiro caos. Igualmente, a questão da competitividade do estado de Sergipe é o 27º lugar no Brasil. Coloquei hoje no meu Twitter. Quer dizer, eu acho que a gente não... É um desserviço à comunidade. O senhor acha que é um desserviço estar tratando de candidatura agora? Eu acho que é melhor fazer como nós já fizemos há poucos dias atrás, sob a coordenação de Valadares Filho, o Pensar Sergipe. Quais os caminhos adequados para tirar Sergipe do buraco em que se encontra? Melhor uma discussão aprofundada sobre temas atinentes à economia, ao social, à política também, não é? Do que a gente se deter sobre possibilidades de candidaturas majoritárias. Aí nós não estaremos ajudando ao povo, mesmo porque você sabe que nós políticos, eu digo nós porque você também é político, de um modo geral, e poucos são os que se salvam, estamos, quer dizer, totalmente desacreditados. Desacreditados pela população. Embora nem todos mereçam, mas a população, de um modo geral, coloca todos no mesmo nível, lamentavelmente. Então, nós precisamos vencer a resistência da população. Para depois falar com relação a isso, ter credibilidade. Agora, senador, muita gente diz assim que a oposição não se entende e tal. Eu, por exemplo, em Porto da Folha, no sábado, eu encontrei o senhor que estava ao lado do senador Eduardo Amorim. Vocês estavam juntos. E à tarde encontrei André Moura, que não estava... Houve algum desentendimento entre vocês três ou foi apenas uma questão de agenda? Eu acredito que tenha sido uma questão de agenda. Mesmo porque não há necessidade
de uma agenda única para todos nós, já que cada um representa um partido. O André Moura representa o PSC, o PSDB é representado por Eduardo Amorim e o PSB, naquela festa, foi representado por mim, já que Valadares Filho estava viajando, não é? Então, somos líderes de um agrupamento de líderes. E cada um então não tem briga, não tem existe discussão. Essa preocupação certo. De que eu tenho de estar de braços dados com A, com B. Não existe essa preocupação. Mas quando a gente se encontra, é uma alegria. Sem dúvida, eu recebo a todos, quando me encontro aí nessa agenda geral pelo Estado de Sergipe, com muito prazer, com muita alegria. O prefeito de Aracaju, senador, disse e reafirmou, inclusive na solenidade da última sexta-feira, salvo engano, com a presença, no momento que foi assinar lá o empenho da emenda dos 63 milhões, que bateu na porta de 11 parlamentares sergipanos e que, inclusive, o seu filho, né, que ele derrotou para a prefeitura, o atendeu. Mas o único que não o atendeu foi o senhor, porque o senhor teria dito que estava numa reunião e ele disse que para o senhor uma reunião era mais importante do que atender o prefeito da capital. O senhor não atendeu Edivaldo, senador? Edivaldo, me desculpe o ouvinte, aquele que está nos vendo nesse momento, o Edivaldo, ele prefere a mentira do que a verdade. Por quê? A começar da campanha política. Ele disse que ia revogar o IPTU e não fez. Não é? Ele disse que Valadares Filho ia formar uma quadrilha ao lado de André Moura, e hoje anda, não é? Atrás de André Moura, para assaltar a prefeitura. Só contei duas mentiras. Não revogou o IPTU e Valadares Filho jamais, a família Valadares, faria uma coisa dessas, de estar planejando roubar a prefeitura caso ganhasse aquela eleição. Eu acho que foi por isso que ele não foi ao meu gabinete. Não foi, não. Ele não foi? É mentira dele. Ele não foi ao meu gabinete. Ele não foi, sabe por quê? Porque eu ia perguntar. Já estava preparado para isso. Ia dizer assim, ô Edivaldo, vamos realmente sair do palanque, o que você quiser e aquilo que eu puder ajudar, vou ajudar a Sergipe, a Aracaju, principalmente, nossa capital, como ajudei ao apresentar a emenda de 100 milhões de reais. A ideia foi minha, né? que ele foi nunca essa emenda agradeceu, que foi empenhada. Ele é um ingrato. Além de mentir, ele é um ingrato, porque ele não... Eu sou hoje oposição ao governo federal. Mas eu quero que o senhor pergunte a ele. É outro medo que ele o senhor tem de se pronto para encontrar dizer a comigo ele. e Temer saber que ele está comigo. Sei. Porque eu sou oposição ao governo federal. E ele está assim com o Temer? Só está atrás de dinheiro. Aí Temer... Mas eu quero que o senhor está pronto. O senhor estava pronto para dizer a ele? O senhor disse Sim, eu dizer isso. Olha, estamos fora do palanque. Agora vamos cuidar da comunidade, que o povo precisa de nós. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Você acreditava naquela campanha? Aquilo que você disse. Você disse na televisão e também os seus locutores esbravejavam em todos os bairros de Aracaju de que Valadares Filho ia fazer uma quadrilha, ia organizar uma quadrilha para roubar a prefeitura. Edivaldo, você acredita que Valadares Filho ia fazer isso? Eu acho que eu ia fazer essa pergunta gravada. E a resposta que ele desse, eu disse, olha, estou gravando. Viu? Estou gravando sua resposta. Aí eu ia apresentar você, por exemplo, a gravação. A Gilmar Cavalho, a George Magalhães. Aí o senhor acha que por isso ele não foi? Aí ele não foi com medo. Ou seja, ele não foi para o seu gabinete. Não é verdade. Não foi. Encontrei com ele no mesmo dia, no aeroporto. Aí ele disse que foi e tal, visitar, mas que aconteceu que não teve tempo de ir ao meu gabinete. Não tem problema nenhum. Na próxima vez que você vier aqui, eu o recebo com muito prazer. E se ele for, o senhor vai fazer Aí essa ele pergunta? foi umas 10 ou 11 vezes, depois de fevereiro deste ano. E nunca foi no meu gabinete. É conversa fiada. E o senhor acha que depois do que o senhor está revelando a pergunta que vai fazer agora... Aí eu vou fazer a pergunta. Se ele for no meu gabinete, ele fique certo que eu vou fazer essa pergunta.
Ele se prepare que eu vou fazer a pergunta. Gravada. Gravada. É verdade que o senhor... Não é gravado de forma escondida, não. Você vai dizer a ele que vai gravar. Já estou dizendo aqui, publicamente, que eu vou gravar a resposta dele. O senhor chegou a dizer no Twitter que Edivaldo não foi ao seu gabinete porque ele é quem está preocupado com formação de quadrilha? Não, eu disse no Twitter que ele não foi ao meu gabinete de fevereiro para cá, porque estava com receio de eu fazer essa pergunta. De o senhor fazer essa pergunta. Exato. Agora, naturalmente que ele está vivendo um momento de extrema preocupação, né? Com essa investigação que está sendo feita pela doutora Eunice, a procuradora. Senador Antônio Carlos Valadares, o governador Jackson Barreto nos concedeu uma entrevista na última quarta-feira e, provocado numa pergunta que nós fizemos a ele sobre as tuitadas de Valadares, ele disse que o senhor estava doente da cabeça. Nossa. Né? Que o senhor estava revoltado porque ele ajudou a tirar o pirulito da boca do seu filho, que foi a eleição de Valadares Filho, e disse que o senhor tinha chamado Belivaldo de traidor e que o senhor não podia chamar ninguém de traidor porque o senhor foi quem mais traiu. Coloque no ar aí o que disse, coloque na tela o que disse o governador Jackson Barreto, para quem não acompanhou, e o senador Valadares vai poder responder aqui no Balanço Geral. Põe na tela aí. Todo dia o senador Valadares faz uma agressão ao governador Jackson Barreto. E eu fico com pena dele, porque parece que ele não tem um outro assunto. É um ódio tão grande que ele destila em cima do governador Jackson Barreto. Tudo porque a gente tirou o pirulito da boca do filhinho dele. E como o filho perdeu a eleição de prefeito, ele ficou com um ódio, um ressentimento tão grande de mim, ao invés de ver isso como uma decisão democrática do povo de Aracaju. Então, naquela idade que ele está, com tanto ódio, eu fico preocupado que amanhã ele possa ter um problema maior do coração e tal. E é preciso que ele abrande o gênio dele, bote de lado esse ódio, não é, contra Jackson Barreto, porque eu posso até não ter simpatia por ele mais nas alianças, porque ele chamou Belivaldo ontem de traidor. Ora, meu Deus do céu, o Valadares, o senador, chama Belivaldo de traidor, eu até vou ir, porque na história política do senador Valadares não tem um homem público nesse estado que tenha traído mais os seus amigos do que o senador Valadares. E ele trai a todos, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, de sorte que ele se saia bem. Agora com Jackson, mas depois dá um chute em Jackson. Depois é com Dera, depois dá um chute. Depois é com Eliane Aquino, depois dá um chute. Era com Lula, depois dá um chute. Era com Belivaldo, depois dá um chute. E depois agora ele está procurando, não é, uma saída. E agora vai para o lado do senador Eduardo Amorim e atrás do deputado André Moura, quer dizer, Amorim e André Moura. Constrói um grupo de oposição, ele sabe que do lado de cá não tem mais vez, porque botou o filho candidato a prefeito contra uma posição do grupo, e ele sabe, então, agora tem que procurar um novo local, então ele agora já é da oposição. Bom, são 7h35, daqui a pouco, atenção, Itabaiana, prefeito Valmir de Francisquinho já está aqui. E eu vou começar a entrevista com o Valmir perguntando o seguinte: Valmir, você vai romper com os teles de Mendonça? Daqui a pouco, Valmir de Francisquinho, com a voz rouca dele, vai responder aqui no programa Balanço Geral. E ainda hoje também o contrato da Secretaria de Saúde, que pode ser suspenso. Você vai ter detalhes e, infelizmente, a notícia que nenhum de nós gostou. Confiança eliminado, não conseguiu acesso. Raimundo Macedo com todas as informações aqui no programa Balanço Geral, que vai falar também das ruas da cidade com as broncas do povo. Senador Valadares, o senhor ficou meio assim, invocado com o vídeo do governador. E aí, senador? O senhor quer começar por onde? É o seguinte, é um pronunciamento cheio de ironia. O senhor tem ódio do governador? De grosseria. Olha, ironia mais grosseria, não é? Mais outra coisa, significa ciúme. Ele está com ciúme, o senador Antônio Carlos Valadares. Jacques está com ciúme. Porque logo antes dele tomar posse, ele já manifestava um ciúme doentio. E mandou que eu me aposentasse. Está lembrado? Sim. Antes de tomar posse. Inclusive, eu nem fui à posse dele e nunca mais estive no Palácio do Governo.
Então, ciúme por quê? Porque ele mandou me aposentar, mas quando fazem as pesquisas, ele está lá embaixo e eu estou lá em cima. Para governador e para senador da República. O que é que ele queria com aquele pronunciamento? Ele queria me tirar do páreo, atrás, há 3 anos atrás. Ele queria ter uma posição mais confortável como candidato a senador da República e impor um candidato a governador do Estado. O senhor é traidor? Então, veja, o Jackson Barreto, ele falou em ódio, não falou? Falou, que o senhor tem ódio dele. Eu não tenho ódio de ninguém. Eu sou um homem tranquilo, não alimento amizade com seu ninguém, inclusive com ele. Amizade ou inimizade? Inimizade, não alimento inimizade com ninguém, inclusive com ele, que já tivemos juntos e separados. No momento estamos separados, não é? Porque Jackson também não tem ódio nem amor. Ele só tem conveniência. No dia que ele precisar de mim, ele vai atrás. E acaba esse ódio todo que ele tem de mim. Agora, veja o fora que deu o governador do Estado. Qual foi o fora? Ele disse que no meu Twitter, aliás, eu uso o Twitter como um instrumento de comunicação, já que eu não tenho rádio, não tenho televisão, né? Não posso também pagar a emissoras de comunicação no estado do Sergipe, é bom nem dizer jornal. Que você está aqui sem pagar nada. E eu estou aqui de graça, não é? Mas o governador, naturalmente, que tem os meios para pagar as emissoras, não só de televisão, como de rádio e também de jornal. Então, e qual é o foco o que eu quero dizer é o seguinte, é que o governador deu um fora. Qual foi o fora? O meu Twitter, que é um instrumentozinho de 140 caracteres, apenas de 140 caracteres, disse o seguinte, sobre traidor. Muito melhor é deixar o traidor de lado. Ele sempre dará uma desculpa. Melhor o silêncio. O silêncio é um amigo que nunca trai. Confúcio. O único nome que eu falei aqui nessa tuitada foi Confúcio. Então, o senhor não que me ensinou que o silêncio é um amigo que nunca trai. Aí daqui a pouco, redes sociais, jornais, televisão, o governador, os amigos do vice-governador, os cargos comissionados, começaram a me xingar, a dizer que eu tinha chamado o vice de traidor. Leia aqui. Senhor tem alguma menção ao vice-governador? Então estão vestindo a carapuça. Então o senhor não chamou Belivaldo traidor? Estão aqui. O que é que o senhor acha? Pelo menos nessa tuitada aqui desta semana, que eles foram em cima de mim, aqui não existe a palavra traição com o nome do vice-governador do Estado, nem do governador. Então, o silêncio é um amigo que nunca trai. Aí citei Confúcio. Pelo que eu sei, Confúcio não é Belivaldo. Belivaldo lhe traiu? Essa questão, quem vai julgar é o povo de Sergipe, não sou eu. O senhor não pretende falar sobre... Não, não vou entrar nesse aspecto. E o senhor é porque traidor, Confúcio, como Jackson disse, o senhor traiu todo mundo? Aí o povo vai dizer. Quantas vezes Jackson, né, teve o nosso apoio e depois passou a não ter nosso apoio, ele falou que eu traí Deda, de forma nenhuma. Lembra daquele choque elétrico da Energipe? Ele deixou Deda e deixou a mim. A ver navios e ficou com Albano. Não foi. Foi. E depois a gente aceitou ele e tal. Vamos recuperar esse homem. E aceitamos. Mas não tem recuperação para Jackson, não, infelizmente. Então o senhor acha que a sua vida política com Jackson, a sua relação política com Jackson acabou? Bom, essa história de conveniência dele, ele fique longe de mim do ponto de vista político. Pessoal, não tenho nada contra ele. Okay. Onde ele estiver e quiser me cumprimentar, eu cumprimento. Se ele quiser no meu gabinete, mas só qualquer hora, para terminar, eu estarei à disposição dele. O senhor tem raiva dele que ele tirou o pirulito da boca do Valadares Filho, como ele disse? Olha, na verdade, é gabulice dele. O que é gabulice? Gabulice pra gente, que é de Simão Dias, sabe o que é gabola? Ele está dizendo uma coisa que ele não foi o responsável. O responsável foi o povo, que foi na onda daquilo que eu chamei, né, de um marqueteiro do mal, que foi traçado por Edivaldo e por Jacques Barreto através da figura sinistra de Cauê.
Cauê, o marqueteiro. O marqueteiro, que passou a impressão ao povo de Sergipe, ao povo de Aracaju, de que Valadares Filho tinha feito um grande acordão, que ia assaltar a prefeitura, porque estava ao lado de André Moura, né? E muita gente foi na onda. Como estava no final a eleição, não é, super disputada por causa desses fatos mentirosos, né? Na calada da noite, nos bairros de Aracaju, o dinheiro funcionou. Afirmo que o dinheiro funcionou e eu fui antes da eleição, Elber Batalha, pode perguntar a ele, e outros companheiros do PSB, na Polícia Federal levamos os nomes das pessoas que estavam sendo escaladas para comprar voto. Lamentavelmente, a Polícia Federal não foi nos lugares que nós pedimos. Ok. Senador Valadares, então, muito obrigado. Quem ganhou a eleição, né, Sim. não foi Jackson Barreto. Foram esses fatos a que eu estou me referindo. Ele não vem com gabulice, não, porque ele está com 70% de rejeição. E para encobrir essa rejeição, essa impopularidade, ele diz que tirou o pirulito de Valadares. Mas quem vai tirar o pirulito dele, não é? É o povo de Sergipe, se Deus quiser, no próximo ano. Este ano não é ano da gente falar em candidatura, porque é um desserviço à população. Falar em senador e governador. Aliás, para terminar, se você me permitir, claro. Em plena dificuldade que o Estado estava e está vivendo, o governador passou 22 dias nas ilhas paradisíacas do Mediterrâneo. E ao chegar, a única novidade que ele trouxe foi uma candidatura de senador. Isso não se faz com a comunidade, pois ele fez. Então, porque eu falo essas coisas no meu Twitter, eu tenho ódio. Não, eu falo a verdade. E a verdade, ela é aceita pelo povo, mas a mentira tem pernas curtas. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, senador Antônio Carlos Valadares, ao vivo aqui nos estúdios do Balanço Geral.